Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista. Vou falar mais um pouco sobre fluidoterapia e neuroanestesia. É muito clara e conhecida a perda diária de líquido que ocorre com a evaporação através da respiração, a sudorese, a perda através do débito urinário, entre outros. Essa reposição é feita para que haja uma manutenção da volemia e a manutenção da hidratação dos tecidos de uma maneira geral, a oferta de líquido para as diversas atividades em que ela é necessária e também para que haja um volume circulatório capaz de levar os nutrientes necessários a cada célula. Além disso, é importante a atenção a eventos que podem acontecer durante períodos longos ou não. A febre, por exemplo, a hipertermia pode causar aumento dessa perda de líquido. A manifestação no paciente acordado é muito mais fácil de ser percebida, uma vez que o paciente começa a sentir sede, começa a demonstrar a secura, a perda da hidratação de mucosas, há uma progressão com a perda de líquido que pode acontecer eventualmente num paciente que não se hidrata adequadamente, ou que está perdendo líquido por diarreia, vômito, diurese excessiva, levando a alterações hemodinâmicas que cursam com o aumento da frequência cardíaca, hipotensão, irritabilidade. E isso, no paciente anestesiado, é, fica parcialmente mascarado pela falta de capacidade do paciente de demonstrar ou de se manifestar de maneira consciente contra esse estado de diminuição da sua hidratação. Durante a anestesia, é importante, então, que haja o cálculo de hidratação, contando com uma hidratação que contemple o líquido que não foi ingerido no pré-operatório. Eventualmente pode acontecer nos pacientes que estão impossibilitados de ingerir, ou que estão em vômito, ou que estão em jejum prolongado por algum outro motivo. Então, há que se fazer o cálculo da hidratação desse período prolongado de jejum, de falta de ingesta hídrica. Há a necessidade de se calcular o líquido de manutenção durante o período operatório e também de reposição daquelas perdas que eventualmente venham a acontecer no transcurso da própria cirurgia. Hoje, com os protocolos orientando um tempo de jejum mais encurtado, um abreviamento do tempo de jejum, essa reposição do líquido por jejum prolongado fica mais ou menos desnecessário, uma vez que a orientação é a oferta, o estímulo de líquido, de ingestão de líquido até 2 horas antes do procedimento anestésico. Líquidos que vão manter então esse paciente no estado de hidratação mais adequado, fazendo com que haja diminuição do risco de hipovolemia, de hipotensão durante a cirurgia. Há nos pacientes, na população pediátrica, uma fórmula utilizada e bastante conhecida, a fórmula de Holliday-Seeger, que orientam para aqueles pacientes até 10 kg de peso receberem 4 ml por quilo por hora. Então, até 10 kg de peso, esse paciente vai ter essa hidratação e essa hidratação vai ser eventualmente acrescida daquela perda que possa acontecer de maneira aumentada no transcorrer da cirurgia. Então, perdas durante a cirurgia, manifestação de hipotensão, de oligúria, devem ser avaliadas para reposição aumentada, para compensar eventuais perdas que não são contempladas no cálculo da hidratação de manutenção. Crianças com peso corporal entre 10 e 20 kg de peso vão receber 40 ml por hora, correspondentes aos primeiros 10 quilos dessa criança,
mais 2 ml por quilo por hora para cada quilo acima dos 10 quilos de peso. Então, criança que tem 11 quilos, por exemplo, vai receber 40 ml por hora, correspondente aos 10 primeiros quilos, e mais 2 ml por hora, por quilo por hora, correspondente àquele primeiro, aquele quilo a mais, além dos 10 quilos de peso. Até os 20 quilos, essa criança, então, vai receber no máximo 60 ml por quilo por hora. Perdão, 60 ml por hora. Né? São os 40 ml correspondentes aos 10 primeiros quilos e 20 ml correspondentes aos 10 quilos acima desses 10 primeiros. Então, até 10 quilos de peso, no máximo 40 ml por hora, até 20 quilos, no máximo 60 ml por hora. E nas crianças acima de 20 quilos, elas vão receber, então, os 60 ml por hora, correspondentes àqueles primeiros 20 quilos, mais 1 ml por hora, correspondente a cada quilo acima dos 20 quilos de peso. Então, a criança que tem 21 quilos vai receber 60 ml por hora, mais 1 ml por quilo por hora, pelo quilo acima daqueles 20 primeiros quilos. Essa é uma fórmula utilizada em população pediátrica e que pode, eventualmente, ser acrescida, como foi mencionado, dos líquidos que venham a ser perdidos durante o procedimento anestésico cirúrgico. Essas crianças devem ser mantidas, quando abaixo de 10 anos de idade, com a pressão sistólica entre 60 e 70 milímetros de mercúrio, no mínimo, para que elas mantenham assim uma normalidade de perfusão sistêmica compatível com as crianças dessa faixa etária. Acima de 10 anos, a pressão arterial sistólica deve ser mantida pelo menos entre 70 e 80 milímetros de mercúrio. É ideal que se mantenha um fluxo urinário nas crianças entre meio a 1 ml por quilo por hora, entendendo que muitas vezes no início da cirurgia, pelo estresse anestésico cirúrgico, as catecolaminas liberadas e as outras substâncias endógenas podem levar a uma diminuição do fluxo urinário, o que pode ser erroneamente interpretado como hipovolemia. Isso deve ser avaliado caso a caso para se observar se há necessidade ou não de se aumentar essa hidratação para que aumente o fluxo urinário. Sempre deve ser providenciada a monitorização tanto da glicemia e dos eletrólitos em crianças submetidas à neurocirurgia mais prolongada, cirurgia que tem um tempo de duração maior, que necessitem de uma hidratação mais prolongada, ou que tenham uma flutuação do estado hemodinâmico no transcorrer da cirurgia, ou que tenham eventualmente necessidade de utilização de substâncias hipertônicas, ou que tenham risco de aumentar a pressão intracraniana por algum motivo. Então, essas mensurações, monitorizações devem ser feitas periodicamente, devido ao risco aumentado tanto na hipo quanto na hiperglicemia, que pode levar a lesão neuronal importante, como na necessidade de se manter a concentração eletrolítica na normalidade para manter a estabilidade, a tonicidade do plasma desse paciente, para que evite tanto a hipoosmolaridade plasmática, que pode facilitar o aumento da passagem de líquido para o tecido neuronal e assim eventualmente aumentar a pressão intracraniana, mas também evitar excessos de concentração de sódio, por exemplo, que pode levar a alterações importantes também. Muitas vezes, na utilização de solução hipertônica de cloreto de sódio, há um descuido, ou muitas vezes não, pode acontecer um descuido, de ofertar a solução hipertônica numa velocidade muito grande ou em quantidade muito grande e levar a complicações neurológicas, como, por exemplo, a mielinólise contínua, que é bastante grave.
Indivíduos adultos também devem ter uma hidratação controlada. Em neuroanestesia, sempre evitar excesso de hidratação, que em qualquer paciente pode levar a prejuízo da camada de proteção endotelial formada pelo glicocálix, levando a edema tecidual importante, problemas com cicatrização, infecção pós-operatória, entre outros. Então, sempre tentar uma hidratação bastante controlada, e em neuroanestesia a restrição da hidratação ainda é mais bem aceita, melhor aceita, e a hidratação de manutenção com cerca de 1 a 3 ml por quilo por hora seria o suficiente para manter um paciente estável durante períodos de cirurgia de média a longa duração, sempre atentando para aquelas cirurgias de maior porte, de maior duração, para os cuidados de uma monitorização mais avançada, mais sensível e específica para percepção de alterações hemodinâmicas importantes, com preferência em cirurgias maiores da utilização de sistemas de monitorização que englobem ou que avaliem a resposta ou a possibilidade de resposta à hidratação através da interação cardiorrespiratória, como são os monitores que utilizam variação de pressão de pulso, variação de volume sistólico, entre outros, que utilizam essa interação cardiorrespiratória na atenção ou na busca de respostas relacionadas a eventuais alterações hemodinâmicas ou microcirculatórias representadas por resultados de concentração de lactato, saturação de oxigênio na jugular ou na artéria pulmonar, e assim avaliando se eventualmente acontecer essa manifestação de insuficiência de microcirculação, uma alteração metabólica que aponta para a necessidade de uma melhor perfusão periférica, se essa insuficiência circulatória na microcirculação é devido à alteração de volume, de contração ou alteração vascular. Então, a alteração que pode nos mostrar esses monitores dinâmicos de responsividade a fluido são bastante interessantes nesses pacientes neurocirúrgicos, onde devemos sempre manter uma hidratação um pouco mais cuidadosa, evitando sempre líquidos hipoosmolares naquelas cirurgias onde há risco de evoluir com hipertensão intracraniana, ou mesmo no paciente com crânio aberto, onde não vai haver hipertensão intracraniana, mas pode haver aumento do líquido encefálico com edema, dificuldade da manipulação cirúrgica e consequente lesão tecidual pela utilização de afastadores, manipulação cirúrgica mais dificultada. Sempre observar que essa hidratação vai ser suficiente para repor perdas insensíveis, avaliar a diurese, se essa diurese está sendo adequada, a manutenção ideal da hidratação então está sendo feita. Como foi dito, muitas vezes há necessidade de utilizar solução hiperosmolar ou na utilização do manitol ou do cloreto de sódio a 3, 7,5%, 20%, 23%, como é utilizado nos Estados Unidos, por exemplo. Uma dessas concentrações utilizadas é muito útil em situações em que há essa formação de edema cerebral, aumento da água cerebral. Então, você utiliza uma dessas soluções em concentrações e doses adequadas, cuidadosamente administradas, para se evitar excesso na concentração do sódio, que não deve exceder 150 mEq por litro, e sempre também com cuidado na velocidade de administração para que se evite complicações como as mencionadas anteriormente.
A utilização do ringer lactato em cirurgias de menor porte, com menos risco de hipertensão intracraniana e principalmente com duração menor é satisfatória, mas, como foi dito, em situações onde há risco de hipertensão intracraniana ou edema, a utilização de solução hiperosmolar muitas vezes muito bem indicada. A utilização de soluções balanceadas seria o padrão ouro nessa utilização. Muitas vezes ela não é disponível, o seu preço também é bastante maior do que as soluções mencionadas, solução salina e ringer lactato, mas em cirurgias mais prolongadas seria de utilização ideal. Na perda sanguínea, muitas vezes obscurecida pelos campos cirúrgicos, muitas vezes de difícil acesso, há a possibilidade de, na avaliação adequada do volume perdido, a utilização de solução cristalóide na sua substituição na proporção de 3:1, 3 ml de solução cristalóide para cada 1 ml de sangue perdido, desde que não haja uma perda sanguínea muito excessiva. É importante se manter naqueles pacientes sem comorbidade importante, em cirurgia não neurológica, uma hemoglobina de cerca de 7, 8 gramas por decilitro, mas na neurocirurgia, em pacientes que tenham comorbidades importantes, tanto cardíacas quanto respiratórias, uma manutenção de uma hemoglobina um pouco mais elevada pode ser mais segura nesses pacientes. Sempre a atenção para se observar o gatilho para reposição sanguínea através principalmente da utilização de métodos de avaliação da microcirculação, como foi mencionado anteriormente, a concentração de lactato e a saturação de oxigênio mista em circulação ou de veia jugular ou na artéria pulmonar. Então, essa saturação de oxigênio, mantendo-se acima de 65%, 70%, ela mostra que, por enquanto, não há uma necessidade importante de preocupação com a parte hemodinâmica ou com a parte hematimétrica. A partir do momento em que começa a haver a elevação do lactato e diminuição da saturação venosa de oxigênio, há necessidade de se buscar a causa dessa redução. Como foi dito, então temos que pesquisar se há uma atividade miocárdica de excelência, se há uma atividade vasomotora boa, ou se há necessidade de repor líquido, como pode ser demonstrado nas monitorizações dinâmicas já mencionadas. Então, a busca de reposição de líquido é sempre na busca de manter um volume diastólico final adequado, pelo retorno venoso otimizado, para se manter, então, um volume sistólico e um débito cardíaco bom para satisfazer as necessidades sistêmicas desses pacientes. Existem também em neurocirurgia algumas alterações, algumas situações especiais que levam à alteração do controle eletrolítico e alteração do volume circulatório também. São eles o diabetes insípidos, a perda de sódio e a síndrome de secreção inadequada do hormônio antidiurético. No diabetes insípidos, há uma perda da capacidade de produção e liberação de hormônio antidiurético, seja por dano ou lesão isquêmica ou não, do hipotálamo e ou da hipófise, levando então à falta desse hormônio, e o hormônio antidiurético em falta produz uma poliúria excessiva. Pacientes que podem apresentar até 5 ml por quilo por hora de perda urinária vão apresentar facilmente uma hipovolemia, um aumento da concentração de sódio e uma hiperosmolaridade. Então, essa situação é tratada de várias formas. O pacote para tratar o diabetes insípidos primeiro, através da reposição de água desse paciente, que vai apresentar, então, essa hipernatremia,
e pode ser reposto, então, com solução salina a 0,45% e ou solução glicosada a 5%, na dependência da glicemia desse paciente e, então, essas soluções hipotônicas e com pouco ou sem cloreto de sódio vão restabelecer a necessidade de líquido, mas a necessidade de reposição hormonal através ou da própria vasopressina ou da desmopressina, que pode ser utilizada tanto por via parenteral quanto por via inalatória, podem fazer com que haja uma estabilização desse quadro, que às vezes é temporário, mas pode ser permanente. A perda de sal, que leva a uma possibilidade até de perda de volemia também, pela diurese que isso pode provocar, vai gerar nesse paciente uma hiponatremia plasmática com uma diminuição da sua osmolaridade também. Então, nesse caso, há necessidade de reposição de cloreto de sódio, pode ser feito até, dependendo do quadro, com a reposição de solução salina hipertônica, e, em geral, é uma situação em que é temporária, geralmente é um quadro que se reverte ao longo de 2, 3 semanas, desde que a causa dessa perda de sódio, pode ser tanto neurológica, pulmonar, entre outras, desde que se corrija a causa, o quadro pode se restabelecer espontaneamente. Mas há necessidade de reposição do sódio e, eventualmente, do aumento de volume de reposição também. E na situação da síndrome de secreção inadequada do hormônio diurético, que pode acontecer em situações de tumores pulmonares, mas também em situações neurocirúrgicas, esse hormônio antidiurético que é produzido em excesso vai provocar nesse paciente uma diluição do seu sódio, ou seja, uma hiponatremia com hipervolemia. Então, esse paciente vai ter que ser tratado com reposição do sódio, diminuição da hidratação oral e, eventualmente, a necessidade de administração de diuréticos. São situações em que a escolha da solução de hidratação vai depender da concentração de sódio gerada e do grau de alteração dessa concentração gerada por uma dessas situações especiais. Só para dar um pouco mais de detalhamento, então, diabetes insípidos pode acontecer em situações neurocirúrgicas, principalmente no crâniofaringioma, mas qualquer manipulação de hipófise pode levar a manipulação de célula túrcica, onde está apoiada ali a hipófise, ou naquela região, pode causar o diabetes insípido, seja por tempo por tempo curto, longo ou até de forma permanente, mas sempre com a poliúria acentuada, levando a hipovolemia e hipernatremia e a necessidade de reposição com solução ou de ringuelactato, que tem menos sódio, ou nos casos mais graves, de cloreto de sódio 0,45%. A síndrome de secreção inadequada, que, como foi dito, leva a hiponatremia, hiposmolaridade, hipervolemia, com a osmolaridade urinária bastante elevada, já que vai eliminar sódio, não vai eliminar água, e pode estar ligada a situações neurológicas, doenças infecciosas, pulmonares e até a ação de algumas drogas. A síndrome perdedora de sódio também pode estar presente no crâniofaringioma, leva à hipovolemia com frequência, menos intensa que no diabetes insípidos, mas com hiponatremia e hiposmolaridade é muito comum essa perda progressiva de sódio levar por desidratação ao longo desses dias a uma perda de peso, que na verdade é por perda de líquido. Em neuroanestesia também há a preocupação com a hemorragia. A perda de volume sanguíneo, quando muito expressiva, deve ser reposta com o próprio componente, com produtos originados do sangue. Então, essa transfusão
na maioria das vezes com sangue halogênico, leva a riscos também. Então, ela deve ser feita apenas em situações onde a sua indicação é estrita. Situações em que o sangramento não é de grande monta, que pode ser reposto com cristalóide, deve ser acompanhado de exames seriados para manter essa hemoglobina acima de 8 gramas por decilitro. Sempre importante o controle da temperatura, uma vez que a hipotermia vai gerar diminuição da capacidade plaquetária e do funcionamento de alguns dos fatores de coagulação. A utilização de antifibrinolíticos em pacientes que têm propensão a sangramento de grande monta ou que já estão começando a apresentar esse sangramento aumentado, muitas vezes é de grande ajuda, embora os pacientes neurocirúrgicos possam evoluir com o aumento da tromboplastina circulatória, que torna esse paciente um paciente de maior risco de fenômenos tromboembólicos. Por isso, precisando ou não do antifibrinolítico, é ideal que esses pacientes sejam preparados com condutas de prevenção contra fenômenos tromboembólicos. Sangramento expressivo em pacientes que estão no intraoperatório devem ser repostos, então, com hemácias, sabendo que cada unidade de hemácia vai aumentar mais ou menos 1 grama por decilitro na concentração desse indivíduo. E vai aumentar o hematócrito em cerca de 3%. Se houver necessidade de reposição de plasma fresco congelado, em situações de sangramento importante, isso se faz na dose de 10 a 20 ml por quilo de peso, a não ser que seja uma hemorragia maciça, onde para cada unidade de hemácias se oferece também uma unidade de plasma fresco congelado e uma unidade de plaquetas. A necessidade de manutenção da plaqueta em concentrações superiores a 100.000 plaquetas por milímetro cúbico em neurocirurgia. Em outras cirurgias, há a possibilidade de iniciar uma cirurgia até com concentrações acima de 50.000, mas em neurocirurgia, em cirurgia oftalmológica, cirurgia de próstata, onde o sangramento pode ser muito deletério, há necessidade de volumes maiores. A utilização do plasma fresco congelado pode ser também uma opção em pacientes em que há suspeita de utilização prévia de anticoagulantes inibidores da vitamina K, embora não seja a primeira escolha, na falta de substâncias ou de preparados de melhor qualidade, como o concentrado de complexo protrombínico, o plasma fresco congelado pode ser oferecido nessa dose mencionada de 10 a 20 ml por quilo. O crio precipitado é utilizado em situações onde há necessidade de reposição, principalmente de fibrinogênio. Há a necessidade de manter esse fibrinogênio em concentrações acima de 150, 200 miligrama por decilitro. Então, se houver queda da concentração de fibrinogênio, há a possibilidade de, na falta da unidade de concentrado próprio de fibrinogênio, a utilização de crio precipitado, sabendo que cada unidade de crio precipitado vai aumentar a concentração de fibrinogênio entre 5 a 10 miligramas por decilitro. Então, dependendo do que se encontrar no exame do paciente, se houver queda do fibrinogênio, é só fazer uma regra de 3. Você vê quanto você precisa aumentar nessa concentração para atingir o valor mínimo de 200 miligramas por decilitro, e aquela quantidade que falta, você faz a regra de 3, sabendo que para cada unidade de crio precipitado você vai aumentar 5 a 10 miligramas por decilitro, e depois você faz o exame de controle para ver se atingiu o valor esperado. Possibilidade também de utilização de fibrinogênio na forma de concentrado, que seria mais específico, e eventualmente nos pacientes com indicação a utilização de concentrados de complexo protrombínico. Sabendo que o fibrinogênio vem na concentração de 20 mg por ml,
a velocidade máxima de infusão é de 5 ml por minuto. Mais que isso, você pode gerar fenômeno tromboembólico. A dose pode ser calculada de duas formas. Ou você conhece o fibrinogênio, a concentração do paciente no momento. Então, nesse caso, para saber quantos miligramas por quilo de peso, você vai subtrair nível desejado menos o encontrado no paciente em miligrama por decilitro, divide por 1,7 esse resultado e você vai obter a dose a ser utilizada por quilo de peso, miligrama por quilo de peso. E se você não conhece, se você fez um tromboelastograma e o resultado sugere diminuição de fibrinogênio, ou a história do paciente, ou uma hemorragia intensa que não está cessando apesar do controle cirúrgico, então esse paciente pode receber de maneira obscura 25 a 70 miligramas por quilo de peso de fibrinogênio. Pacientes sem hemorragia intensa, principalmente aqueles que vêm com história de terem feito uso de anticoagulantes, inibidores da vitamina K, mas mesmo em pacientes eventualmente que venham utilizando os novos anticoagulantes de ação direta, os inibidores do fator 2 ou do fator 10, eles podem receber o concentrado de complexo protrombínico. Em pacientes que apresentam o INR entre 2 e 3,9, vão receber 25 unidades por quilo de peso. Esse concentrado de complexo protrombínico, ele vem na forma na sua composição, vem fator 2, 7, 9 e 10, além da proteína C e da proteína S. Esse é o complexo protrombínico tipo 4, que apresenta todos os fatores diretamente inibidos ou que tem a sua produção inibida pela ação de inibidores da vitamina K. Então, 2, 7, 9 e 10, proteína C e S. Existe o concentrado protrombínico 3, que tem menor concentração do fator 7. O cálculo é feito a partir da concentração do fator 9. Então, quando eu falo que paciente com INR entre 2 e 3,9 vai receber 25 unidades por quilo de peso, são 25 unidades de fator 9 por quilo de peso, que é mais ou menos 1 ml por quilo de peso corporal. Entre 4 e 6 de INR, ele vai receber 35 unidades por quilo de peso, ou 1,4 ml por quilo de peso. E acima de 6, a dose de concentrado protrombínico é de 50 unidades por quilo de peso, ou 2 ml por quilo de peso. Essa a indicação, a primeira linha de indicação para pacientes que vêm ser submetidos à cirurgia e que, se a cirurgia de urgência não dá tempo de suspender o Marivan, o inibidor da vitamina K, na sua programação normal de 5 dias, e é uma cirurgia emergencial, então, se o paciente apresentar sangramento, ou mesmo preventivamente, dependendo da cirurgia, a gente verifica como que está o INR e a dose vai ser baseada no resultado do INR desse paciente. Logicamente, o INR vai ser controle para a utilização dos pacientes em uso de inibidores da vitamina K. Nos anticoagulantes de ação direta, o cálculo é diferente desses, e dependendo do caso, vai ser de 35 a 50 unidades por quilo de peso. As posições cirúrgicas, muitas vezes esdrúxulas em neurocirurgia, levam a uma preocupação relacionada tanto à possibilidade naqueles pacientes que vão ser submetidos à cirurgia com a região cirúrgica acima do nível do coração, a possibilidade de embolia aérea, mas também a possibilidade de perda de líquido aumentada naquelas situações onde há aumento da pressão intraabdominal pela posição de decúbito ventral. Então, é sempre uma preocupação grande o conforto do paciente, embora ele anestesiado, que haja um conforto hemodinâmico sem pressão abdominal. A pressão abdominal aumenta
de forma retrógrada a pressão do plexo venoso peridural. Em cirurgia de coluna, isso pode levar a um sangramento importante e também a atrapalhar o próprio procedimento devido à dificuldade de manipulação de campo. Então, evitar as agressões às extremidades ósseas, proteção de todas as situações, as regiões de risco, cotovelo, joelho. Lembrar sempre que o nervo ulnar é o nervo mais lesado em anestesia de uma maneira geral, independente do tipo de cirurgia e anestesia, e a sua situação bastante superficial, numa região com uma extremidade óssea bastante sujeita à compressão, se colocada em posição sobre alguma superfície rígida, principalmente se for pontiaguda. Então, proteger o cotovelo, proteger o joelho, são outra região onde passa ali o nervo fibular, na região lateral, deve ser protegida, e todas as extensões ou flexões excessivas devem ser evitadas, a proteção, a extensão cervical, compressão de veia jugular, que pode diminuir a capacidade de retorno de fluxo sanguíneo cerebral. Isso pode levar ao aumento do sangramento em cirurgia de crânio, proteção de olhos, de nariz, de boca, principalmente paciente que vai ser submetido à monitorização por eletroestimulação. Há a possibilidade de paciente morder a língua, existem relatos de sangramento importante, o edema de língua, independente disso que foi falado, em pacientes que vão ser mantidos em decúbito ventral, já sugere uma possibilidade de edema de vias aéreas que pode levar a dificuldade na extubação no final da cirurgia. Isso é outra situação também. Então, não só a perda de volume com necessidade de reposição, mas também uma situação de risco de lesões deve ser amplamente avaliada e a proteção deve ser rigorosa. E a grande preocupação nesse paciente em decúbito ventral são as causas, os fatores de risco para surgimento dessas alterações todas. Uma das grandes preocupações é a perda de visão, que, embora não seja um assunto diretamente relacionado ao nosso foco, mas com certeza há uma influência na forma de hidratação, na possibilidade de aumento dessas complicações. Edema de vias aéreas, perda de visão, que podem levar eventualmente ao aumento de tempo de internação e outras complicações. O excesso de hidratação pode estar relacionado ao aumento de situações de edema de vias aéreas e perda de visão. Então, a manutenção de uma volemia adequada, com preservação de um volume circulatório, mas também desobstruindo as vias de retorno venoso, são de extrema importância. É muito difícil a prevenção do que é causado por uma miríade de fatores de risco. Então, a perda de visão, ela está relacionada, segundo os autores, tanto a excesso de hidratação, mas também a hipovolemia e também ao uso de vasoconstrictores. Então, é muito difícil a atenção a esses fatores de risco. Então, há um cuidado com a hidratação que não seja excessiva, mas que seja suficiente para manter um volume circulatório, e a observação constante se não há pressão ali, se está sendo protegido também contra riscos mecânicos de compressão do globo ocular, que é outra causa de lesão, de isquemia e capacidade de perda de visão do paciente. Então, sempre atenção a esses fatores. Então, de uma maneira mais orientada, a reposição, a fluidoterapia é dividida em 4 formas principais ou 4 situações principais. A primeira seria a ressuscitação. A ressuscitação é quando você está diante de um quadro grave de hipovolemia, eventualmente com choque hipovolêmico. Esse paciente precisa de uma monitorização avançada
e a observação da resposta ao que você oferece a ele, de preferência oferecendo soluções balanceadas que vão manter esse paciente bem hidratado, tanto a nível tecidual, mas também mantendo a volemia, uma vez que solução de cloreto de sódio apenas é útil na reposição da volemia, mas ele gera a acidose metabólica hiperclorêmica, aquela sem a alteração do ion gap, mas com possibilidade ainda de levar à insuficiência renal, entre outros. Então, de preferência, quando possível, utilizar soluções cristalóides balanceadas. Há a possibilidade de utilizar também as soluções colóides. A albumina tem utilidade aqui, embora ela, em pacientes com trauma crânioencefálico, já foi demonstrado que aumenta a mortalidade em 90 dias. Então, a albumina é muito útil, tem várias utilidades, ela elimina radicais de oxigênio, mantém a volemia por mais tempo, mas ela, em relação, na comparação com o cristalóide, ela não mostrou vantagens. Então, ela no máximo empatou, sendo que nos pacientes com trauma crânioencefálico não deve ser usado, que aumenta a mortalidade. Então, são feitos bolos em 15 minutos. Esses bolos podem ser de 200, 300, 500 ml, dependendo da condição prévia do paciente. O paciente cardiopata pode não suportar um bolo muito grande se a falta de volume não é tão grande assim. Então, naquele paciente previamente rígido, você pode usar um volume maior, 500 ml, em bolos de 15 minutos e ver a resposta dele, principalmente se, como foi demonstrado antes, ou comentado antes, esse paciente está sendo monitorizado com aqueles monitores que avaliam a responsividade a fluido através da interação cardiorrespiratória. Então, você vai repor esse paciente em etapas de 200, 300, 500 ml, até no máximo 2.000 ml. Se ele não respondeu com isso aí, provavelmente ou ele está necessitando de um inotrópico ou um vasoconstritor, ou até ele está precisando de reposição de derivado de sangue. O paciente pode ter uma perda maior que o que você está oferecendo para ele e ele ainda continua instável, ele pode estar precisando de fornecimento de oxigênio na periferia. Uma vez realizada a estabilidade dessa ressuscitação, a reposição vai ser feita de acordo com o que esse paciente vai perder dali para frente. Então, se ele tiver perdas pontuais, você vai fazer a reposição daquilo que ele perdeu, se ele vomitou, se ele teve uma poliúria nesse momento, se ele teve um sangramento. Então, você vai repondo num paciente que já está mais ou menos estabilizado, já não necessita dos testes de ressuscitação, mas ele precisa repor o que ele está perdendo em situações pontuais. E o líquido de manutenção, que vai ser feito de acordo com a monitorização geral, principalmente, como foi dito, através da monitorização da microcirculação, avaliando a concentração de lactato e a saturação de oxigênio, a saturação venosa mista ou em bulbo jugular, na veia jugular, para ver se esse paciente está respondendo bem ao que você está fazendo. Uma manutenção com líquido de 1 a 3 ml por quilo por hora. Aqui já a possibilidade de solução de Ringer lactato, apenas para reposição de água e dos eletrólitos que ele precisa. Tá? Então, reavaliação frequente e já estudar no paciente estável, que já não necessita de reposição, a diminuição da intensidade de fluidoterapia com início, quando possível, da reposição por via oral. Lembrar que a albumina deve ser evitada em trauma crânioencefálico, como mencionei, aumenta a mortalidade em 90 dias, embora ela não seja inferior, mas também não é superior em outras situações. Evitar o hidroxietilamida em pacientes inflamados, principalmente pacientes sépticos. Então, o hidroxietilamida é muito útil até na ressuscitação do paciente, mas em pacientes sépticos, pacientes muito inflamados, deve ser evitado porque aumenta a alteração de coagulação do paciente, aumenta a chance de insuficiência renal e aumenta até a mortalidade a longo prazo desses pacientes. Preferir sempre soluções balanceadas na sepsis,
A albumina é segura na ressuscitação, como foi dito, mas tem a desvantagem nos pacientes com trauma crânioencefálico. Em relação ao soro glicosado, ele deve ser quase sempre evitado. Ele apenas é útil em situação de hipernatremia e ou hipoglicemia. Então, ele deve ser evitado em outras situações, uma vez que ele é hipotônico, vai aumentar a água tecidual e em situação de chance de edema cerebral, isso é extremamente ruim. E o excesso de glicose, se oferecido, pode levar a aumento da área de lesão isquêmica, aumentando aquela área central da lesão isquêmica neuronal. Então, a glicose ela deve ser utilizada apenas se tiver indicação. Soluções hipotônicas sempre evitarem paciente com hipertensão intracraniana potencial ou presente, porque a solução hipotônica vai oferecer mais água para esse tecido encefálico, aumentando a pressão intracraniana. Sempre monitorizar os eletrólitos nesses pacientes. Todo paciente de fluidoterapia em cirurgia prolongada deve ter a mensuração eletrolítica para ver se está sendo feita a hidratação adequada. E a reposição volêmica deve ser personalizada, deve ser individualizada de acordo com o que o paciente nos traz e de acordo com a resposta que ele vai apresentando ao longo do tratamento. Em pacientes em situações de maior gravidade, obviamente, como foi dito, a utilização de terapia guiada por metas, utilizando a monitorização de microcirculação, como foi mencionado anteriormente, e eventualmente, em situações de maior risco, a utilização desses monitores de resposta dinâmica à reposição também é muito bem-vinda. De uma maneira geral, quando a gente dá algum líquido para o paciente, a gente tem que entender o que significa a osmolaridade desses líquidos. Então, esse diapositivo traz essa figura e mostra para a gente. Se você oferece colóide para o paciente, esse colóide vai permanecer no volume plasmático por um tempo mais prolongado. Isso é importante, é interessante em situação de ressuscitação emergencial, o paciente está em choque séptico. Mas você pode também lançar a mão de soluções balanceadas, que têm a capacidade de manter uma quantidade razoável na circulação, no volume plasmático, mas também oferecer uma hidratação e uma oferta de eletrólitos para o tecido, já que ele tem essa capacidade de permanecer cerca de 25% a 30% na circulação e o resto passa para o intestino. As soluções cristalóides, então, tem essa grande vantagem. Se a osmolaridade é igual à do plasma, dizemos que é isosmolar, e isso oferece uma permanência, como foi dito, de cerca de 25% a 30% no sangue, o resto vai para o tecido. Se é hiperosmolar, ele vai tender a trazer mais líquido para a circulação, e se é hipoosmolar, então, vai ter uma distribuição quase completa pelas diversas partes do corpo humano. A gente sabe que 1/3 do líquido corporal está no extracelular e 2/3 estão no intracelular. Então, você tem muita quantidade de água no intracelular quando você oferece soro glicosado, por exemplo, uma solução hipotônica qualquer, já que esse líquido vai ter muito mais facilidade de entrar na célula. Se você oferece um líquido com mais eletrólitos, esse eletrólito que não entra na célula com facilidade vai permanecer no extracelular, fazendo com que haja uma predominância de hidratação intravascular e mais ainda no interstício, mas não vai inchar aquela célula. Então, você dá solução hipotônica para o paciente, em termos de reposição vascular, você praticamente não está dando nada. É muito importante ter essa atenção na escolha do líquido que você vai fazer para oferecer ao seu paciente. Aqui, meus senhores e minhas senhoras, algumas das fontes utilizadas na confecção desses vídeos. Assim terminamos aqui o segundo vídeo de fluidoterapia e neuroanestesia. Espero que tenham gostado do conteúdo e muito obrigado pela companhia.
Se gostaram, deem um like e compartilhem nosso vídeo.